Ô, Igor, é uma preocupação constante em criar uma civilidade nesse país em que as coisas se transformem em coisas mais sérias. O povo não pode ser enganado todo dia, toda hora com mentiras. As pessoas de boa vontade, as pessoas de bem que trabalham, sabe? As pessoas que querem cuidar da sua família com muito carinho não podem viver nesse nível. É muito ruim, eu posso te garantir que com os meus 76 anos eu nunca tinha visto nada igual. Nada igual. Tá? É uma fábrica poderosa de contar mentira. Você não sabe de onde vem o dinheiro, você não sabe aonde é que estão os robôs. Sabe? É uma coisa... E todo dia, todo santo dia, você tem uma mentira, uma aberração. Que você fala, bom, o cara que acredita nisso é louco. Na verdade, quando você fala, você está ofendendo o cara que tem uma deficiência mental, porque, sabe, o cara que acredita nisso é pior do que isso. E o Bolsonaro funciona como se fosse um psicopata. Para ele, tudo pode ser transformado numa mentira. Ele vem aqui, ele mente, ele vai no debate, ele mente, ele vai na reunião do Congresso, ele mente, ele conta uma história, depois ele percebe que fez bobagem, ele tenta descontar aquela história, tenta construir. É assim. Você veja o discurso dessa Damares outro dia, não sei se você acompanhou, falando de criança, é uma coisa tão absurda, que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Não é possível. As pessoas dizem... E tu, se eleito, vai ter que lidar com ela lá no... Pois é, essa gente foi eleita e essa gente você tem que lidar com ela. Pois é, assim, se tu for eleito, tu vai ter que lidar com uma galera... Agora, sabe o que acontece? É que lá também o jogo é mais duro. Porque lá também não tem bobo. O bobo ficou de suplente. Sabe? Então ela também vai enfrentar pedreira no exercício do mandato dela. Ou seja, você elegeu algumas pessoas que, sinceramente, o Brasil não merecia. Tem uma piada antiga que diz o seguinte, que estava reunido... O povo que escolheu. Estava reunido com isso. Eu sei, é isso mesmo. Estava reunido um americano, estava reunido um francês e um japonês falando da qualidade do seu país. Os americanos reclamando dos furacão, que Deus foi injusto que colocou furacão, que Deus foi injusto que colocou muita neve, sabe, no outro país, que Deus foi injusto porque colocou muito vento no nosso país. E aí o cara falou, porra, mas você só cuidou bem do Brasil, no Brasil não tem furacão, não tem tufão, não tem terremoto, não tem vulcão. E Deus falou, você vai ver a classe política que eu vou colocar lá. E aí acontece um pouco isso. Sabe? Lamentavelmente, essas pessoas são eleitas, você tem que lidar com elas, na expectativa de que elas, pelo menos, tenham juízo de utilizar o mandato para servir a sociedade. Idealmente, né? Para isso Sabe? que elas estão ali, na verdade. Cara, isso. tinha uma dúvida pra mim rapidinho aqui, ó. Eu reparei, na verdade eu não reparei não, um amigo meu chamou minha atenção no debate que você tava usando a mesma gravata que você usou em um dos depoimentos pro Moro. Tu pensou nisso ou foi sem querer? Não, sabe por quê? Que aquela gravata é um símbolo para mim. Aquela gravata eu ganhei quando o Brasil ganhou as Olimpíadas em Copenhague. Você pode ver que lá em Copenhague eu estava com aquela gravata, o Pelé estava com aquela gravata. Entendi. Sabe, foi uma gravata que o Comitê Olímpico deu para nós. E eu fiquei com 18 gravatas. Dei uma para o Jô Soares, sabe, e não sei quem foi que pediu outra. Eu tenho lá em casa. Então aquela gravata eu uso toda vez que eu vou encontrar com um representante estrangeiro, eu uso aquela gravata. Tá, então ela de fato significa alguma coisa. Significa, sabe... Significa minha pátria amada. Entendi. Significa, que bonitinho, cara. Significa, aquela gravata simboliza o Brasil. Sabe, eu achei muito bonito, então eu uso ela toda vez que eu vou ter uma reunião com um representante estrangeiro, eu uso aquela gravata. Entendi. Mudando um pouco de assunto, cara. Ó, Bom, por que você acha que existe na esquerda? Eu tô falando da minha experiência, que assim, eu já apresentei aqui nesse formato quase 1000 programas, tá? E eu percebo, cara, uma dificuldade em trazer uma galera que declaradamente de esquerda para conversar. Não sei se as pessoas se sentem desconfortáveis ou imaginam que eu sou o diabo ou um grande cientista político, qualquer coisa nesse sentido aí que eu não sou.
Mas assim, a verdade é que eu sinto uma certa resistência, assim, majoritária, assim, quase que exclusivamente de esquerda. Eu consigo marcar uns caras assim, centro-direita, e com muita facilidade, mas de esquerda eu tenho mais dificuldade. Por que você acha Eu que. vou até apresentar uma relação de cara de esquerda. Tá, faça isso, porque Deixa eu te contar, Igor. Tá. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma preocupação em fazer entrevista ao vivo com quem quer que seja. Agora, o que eu tenho preocupação é dar uma entrevista por escrito para um cara que eu sei que me odeia, porque eu não sei faz o que todo ele vai sentido. escrever. Eu também tenho essa Ou se preocupação. você gravar num canal de televisão, você não sabe o que, é que ele vai editar. Mas ao vivo, eu não tenho nenhuma preocupação. Até porque, para mim, não tem pergunta difícil, não tem pergunta irrespondível. Sabe? Ou você sabe ou não sabe. E tem muita gente boa de esquerda. Gente muito boa. E não precisa ser de esquerda, não. Porque não é só a esquerda que tem a verdade dentro de si. É importante a gente saber que tem muita gente séria que não é de esquerda. Muita gente boa, muita gente comprometida, muita gente que pensa no Brasil. Sabe? Eu acho que é essa gente que precisa falar mais, que precisa discutir mais, que precisa se apresentar mais. Porque sabe o que acontece? Quando você fala, eu não sou político, você já falou isso? Eu já falei que eu não gosto de político. Então deixa eu te contar. Junho de 1978, eu não era nem nascido ainda, Não. porra. E eu dizia, eu não gosto de política e nem gosto de quem gosta de política. De política eu gosto, não gosto de político. Eu achava o máximo. A imprensa me tratava como o rei, o jornal o Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil, Lula, o puro. O sindicalista que não gosta de política, ele não quer o poder. 2 anos depois eu estava criando um partido político. Porque o problema é o seguinte, Igor, se você não faz política, alguém faz por você. Sim. É sempre importante você eu pensar faço nisso. política. Por isso eu quero aproveitar essa chance que você está me dando, que é o seguinte, nós temos que convocar o povo que não votou a ir votar. Tá? Porque se você não vota, você não tem o direito de reclamar de nada. Você não tem o direito de xingar o deputado, de xingar o governador, de xingar o prefeito e o presidente da República. Então, se você votar confiando no programa que ele te apresentou e ele não cumpriu o programa, você pode passar na rua e xingar o presidente. Não xingar de palavrão, mas xingar, sabe, de traidor, de traíra, de qualquer coisa, sabe? Mas por isso eu queria fazer um apelo. Se você puder, nos seus programas, fazer sempre um apelo para que as pessoas compareçam para votar, o TSE... Não, eu peço para as pessoas fazerem diferente de mim e irem votar. O TSE, deixa eu te contar, tomou uma decisão agora que as prefeituras podem colocar transporte gratuito para o povo. Sabe, porque é muito importante, o transporte está caro, e uma pessoa que mora aqui na Zona Leste, se ele tiver que votar em outro lugar, ele não tem dinheiro. Então, o que tem dar um dia de transporte para o cara viajar para ir votar?